Agora vamos à reportagem especial em homenagem aos papais. O foco é quando ser pai é ser pai e não ajudante de mãe. Você já ouviu falar em paternagem? O cenário está mudando e muitos pais já conseguem entender que não são coadjuvantes na criação dos filhos. Eles simplesmente são parte de todo o processo, tanto quanto as mamães. Veja só. Giovanni é pai de 5 filhos, 3 do primeiro casamento e 2 do atual. A mais velha tem 28 anos, a mais nova apenas 2 meses. Ele diz que a maturidade traz uma maior consciência do real papel de pai, mas que para ele participar da educação dos filhos sempre foi algo natural, fruto da criação que ele recebeu dos próprios pais. Eu venho de uma família de 7 pessoas, né? 5 filhos e meu pai e minha mãe. E minha mãe nos criou fazendo as atividades em casa de maneira natural, sempre participando com as coisas básicas do dia a dia, seja lavar uma louça, seja pegar uma roupa no banheiro e colocar no cesto para lavar. Então, assim, as atividades diárias, também domésticas, elas também fazem parte do nosso dia a dia. Não é só cuidar das crianças. A gente aqui divide todas as tarefas. Juliana, esposa de Giovanni, é comissária de bordo. Mamãe de Heitor e Isis, ela confirma a dedicação do marido não só na criação dos filhos, mas na relação do casal. Sempre foi participativo, até por conta da minha profissão, né? Eu passava muitos dias fora de casa e ele, quando eu chegava em casa, já estava janta pronta, muitas vezes a casa arrumada, tudo arrumado. E isso foi muito bom para a gente também ter a disponibilidade de um descanso a mais, de chegar em casa e eu poder descansar. Porque ele pensava muito nisso, né? Já vai chegar, já vai estar cansada, ainda tem que arrumar a casa. Então, desde sempre, ele foi muito participativo com relação a isso. Ele sempre ajudou bastante. A educação que Giovanni recebeu dos pais, ele procura passar para os filhos. Eu sempre encarei com tranquilidade e naturalidade as tarefas do dia a dia. Eu nunca, mesmo quando a gente morava sozinho, eu e Juliana, antes da chegada de Heitor e de Isis, a gente sempre foi de dividir muitas tarefas. Então, acho que acontece de maneira natural, porque a responsabilidade não é só de um. A cobrança, seja da forma de educar, seja na forma de se alimentar, na forma de participar. Heitor, com 2 anos e 4 meses, no domingo, geralmente, ele ajuda a colocar a mesa para o café da manhã, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente incentiva no dia a dia. O empresário brinca dizendo que alguns amigos ficam espantados com o fato de ele dividir com a esposa as tarefas do lar e os cuidados com as crianças. Às vezes, em reunião de amigos, né? Amigos vêm aqui, a gente conversa, aí tem um momento, tem que trocar a fralda. A Juliana, Giovanni, troca Heitor. Aí eu vou lá trocar e vem aquela admiração, né? Ué, troca o cocô? Né? O papai troca o cocô? Sim, troca. Troca, dá banho, bota roupa. Segundo a psicóloga Tâmara Xavier, essa estranheza das pessoas em geral, quando presenciam um pai exercendo o papel dele, vem de uma questão cultural. Se a gente for rememorar o início da civilização humana, a gente vai ver que as funções eram muito bem estabelecidas. A mulher ficava em casa com as crianças e com as outras mulheres e os homens saíam para a caça. Então isso, de certa forma, ainda está introduzido na nossa mente. Claro que a humanidade evoluiu, outras coisas foram sendo desenvolvidas, principalmente a inserção da mulher no campo de trabalho. E aí vem, de início, uma terceira jornada para a mulher, porque a mulher hoje trabalha e, ao mesmo tempo, tem que cuidar da casa. E hoje, atualmente, a gente está tentando rever essa situação, introduzindo o masculino também nos cuidados da família. Mas isso é realmente uma questão antropológica. A humanidade ela foi iniciada dessa forma. Tanto que o homem tem muito mais tendência a conhecer o fora, o homem é o que sai, o homem é o que traz, o homem ainda tem aquela sensação de que ele é o provedor, né? Mas a mulher assumiu esse lugar também, de fato, mas não de direito.
Então ela acaba não conseguindo ter a presença masculina na parte que era dela. Ela invade a parte masculina, o que inicialmente era masculino, mas o masculino não está fazendo o caminho contrário, entrando na casa para poder ajudar nessa parte de participação, de entender que ele faz parte daquele processo junto com a mulher, né? E não como alguém que está de passagem, que está de um momento, de uma circunstância apenas. Ele está presente o tempo todo. Ainda de acordo com a profissional, é daí de onde vem também a ideia equivocada de muitas mulheres de que o homem não é capaz de cuidar como elas. Homem também tem capacidade de acolhimento tanto quanto mulher, nas suas limitações físicas, mas com uma importância imensurável, talvez até na mesma proporção, porque o masculino ele traz uma segurança muito grande para essa criança. Uma criança psicologicamente equilibrada, uma criança psicologicamente segura, se você for bem observar, ela tem a segurança dessas duas instâncias, a masculina e a feminina. Tâmara aproveita para reforçar a importância que o homem tem no desenvolvimento e construção da criança. O masculino ele é muito importante nessa separação do filho com a mulher. Porque, de princípio, né, a mulher que gesta a criança. Então, a mãe já é mãe desde o ventre. O pai, praticamente, ele só vai ter um reconhecimento da paternidade quando a criança nasce. Então, a mãe, ela é simbiótica com esse filho. Primeiro porque o alimento do filho está na mãe. Então, essa relação muito próxima é uma relação muito perfeita. E, naturalmente, o homem entra trazendo para essa criança a realidade material, de que existe um mundo fora e de que é possível essa criança confiar em outra pessoa que não seja a mãe dele. Paternidade é diferente de paternagem. Paternidade significa que um homem se tornou pai biológico de alguém. Paternagem vai muito mais além do registro ou relação jurídica. É algo que envolve afeto, escolha, é fruto do envolvimento ativo na busca pela aceitação da mudança que a chegada de um filho representa na vida do homem. Durante muito tempo, os homens foram negligenciados nisso. Homem não pode chorar, homem não pode sentir, homem não pode beijar, homem não pode fazer carinho. Então, esse movimento precisa ser feito, né, de trazer esse homem para esse campo, que não significa dizer que ele vai se tornar menos masculino, significa muito pelo contrário, que ele vai vivenciar o masculino dele de forma saudável. Juliana tem essa visão de paternagem e reconhece que o pai é tão importante quanto a mãe. O pai é o que participa, é o que ajuda também, é o que participa de todas as funções com as crianças, não só com as crianças, mas da casa também. Porque eu creio muito que, diante da sociedade que cobra, porque o pai é o que faz. Não, o pai não é só o que faz, o pai é o que participa, é o que está ali junto, o que faz com que as coisas aconteçam, que saem tudo certinho dentro de casa. Então, assim, é 50% de um e 50% de outro. Giovanni também não se sente em momento algum coadjuvante na criação dos filhos. Nunca tomo isso como ajuda. Eu não... às vezes ela vem, obrigado que tu fez tal coisa. Eu digo, nem há necessidade de se agradecer nada, né? Tem o dia que eu chego do trabalho, ela passou um dia pesado, carregado, eu faço a janta. Eu acho que isso faz parte da convivência. Não tem uma questão de obrigação. Você tem que botar amor no que você faz. E o amor que você demonstra praticando no dia a dia esse compartilhamento. Esse entendimento do casal, segundo a psicóloga, só traz benefícios que fortalecem os laços familiares. Um filho, ele vem de dois. Ele é a união de duas pessoas com um histórico tanto orgânico, genético, quanto psicológico. Então, essa criança, ela pode, muito comum a gente vê, uma criança que é a cara do pai, mas a personalidade da mãe, né? Sempre tem essas trocas. Então, é para ficar muito explícito que vem dos dois. Então, a gente precisa reconhecer a presença desse masculino na educação da criança, porque essa criança vai trazer características deste homem. Se um pai se permite conhecer melhor o seu filho, ele se permite se conhecer melhor. E isso é muito importante na relação familiar. A mulher, como mãe, ela se realiza na maternidade, mas o homem também precisa se realizar nessa paternidade, e essa criança precisa se realizar enquanto ser nos dois, recebendo o afeto dos dois. Através da declaração de Juliana, que todos os pais que realmente são pais
Sintam-se homenageados. A única palavra que resume isso é o muito obrigada, né? Pelo pai que ele é. A gente sabe que todo mundo tem defeito, mas ele tenta ao máximo ser o melhor pai que ele pode ser para as crianças. Ele é um pai participativo, ele é um pai presente, ele é um pai... Eu não tenho palavras assim para dizer aqui o quanto que ele é importante na vida dos pequenos e na minha vida. É legal ver pessoas já entendendo que os pais são tão responsáveis e capazes de educar os filhos quanto as mamães. Parabéns a todos os papais que exercem a paternagem com amor e satisfação. Aproveito a oportunidade para mandar um beijão para o meu painho, Sérgio Matos Andrade, que está me assistindo, e para o meu esposo, o pai do nosso tesouro, Davi Pimenta Malagueta. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE. No próximo domingo tem uma matéria sobre a história de superação do ciclista Nilton Soares, patrocinado pela Unimed Sergipe. E ainda a receita de um wrap de panqueca sem glúten e sem lactose. Imperdível! Obrigada pela companhia, uma excelente semana e até domingo que vem, às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.